Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo desta sexta-feira. E como eu disse a vocês ao final do primeiro vídeo, um pouquinho antes de eu começar a gravar, hoje pela manhã, o Alexandre de Moraes levantou o sigilo dos depoimentos do Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, e do Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Li tudo que foi disponibilizado pela imprensa, não tive acesso aos depoimentos por completo, mas pelo que eu percebi, a situação do Freire Gomes não muda muita coisa não. É aquilo que a gente já discutiu no primeiro vídeo. Com exceção de um detalhezinho que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, tá? Agora, o Batista Júnior, eu já sabia que não valia muita coisa, né? Moeda furada de R$3. O cara é muito pior do que eu imaginava. Eu vou trazer aqui para vocês uma série de matérias de hoje e uma outra matéria que eu pesquei lá de 2022. Não sei se vocês vão ter o mesmo entendimento que eu. Se vocês chegaram à mesma conclusão que eu cheguei. Mas, na minha opinião, o cara tá desesperado para tirar o corpo fora e ficar de limpinho da história. Não tenho nada a ver com isso não e tal, né? É uma atitude típica do militar positivista, né? E a gente percebe, gente, que realmente a situação do Jair Bolsonaro ali era muito ruim. Era muito ruim. Pessoas que ainda insistem em chamar o Bolsonaro de frouxo. Ah, não fez nada, fugiu para Miami. Gente, ele estava cercado de víboras, tá? Vamos começar aqui pelo Freire Gomes. De acordo com essa matéria, né, com os trechos que eu li também nessa matéria, ele teria deixado claro que não participaria de nenhuma ruptura institucional. Esse foi o termo utilizado pelo Freire Gomes, né? Automaticamente a imprensa, claro, transforma isso em golpe. Tá? Eles já dizem assim, o Freire Gomes deixou claro que não participaria de um golpe. Não foi esse o termo que ele usou. Ele disse, repetindo, ruptura institucional. Agora, o detalhe aqui é o seguinte, pessoal. Ele nem leu o tal do documento. Ele não leu o que a imprensa chama de minuta golpista. Ele simplesmente chegou e disse, tem alguma coisa a ver com impedir que o novo governo assuma? Rolou um silêncio. Então não quero nem participar, não quero nem ver o que é. Então, aí vocês já percebem que é um cara que não tem compromisso com o quê? Com a verdade. Ele só queria, né, que as coisas continuassem como estão. Como estavam e estão. Não quero me meter nessa história. Tá? Mas é importante ressaltar isso. O termo utilizado por ele foi ruptura institucional. É mais ou menos assim, você pode me mostrar o que você quiser. O que você quiser. Mas eu não vou me meter. Tá? É isso. Agora vamos falar aqui do Batista Júnior. Primeira matéria. De acordo com ele, o Bolsonaro ficava assustado quando era informado que não havia embasamento jurídico para aquilo que ele estava propondo, né? Um GLO, estado de sítio, estado de defesa. Só que em momento algum Batista Júnior diz quem eram essas pessoas. Ele simplesmente diz, o Bolsonaro era comunicado de que não havia embasamento jurídico e ficava assustado. Quem foram essas pessoas, o Batista Júnior? Quem disse para o Bolsonaro que não havia embasamento? Você não fala. Em momento algum você diz isso, né? Outra matéria. Bolsonaro sabia que militares não identificaram fraude. A comissão lá dos militares, né, do general Paulo Sérgio Nogueira, Ministério da Defesa. De acordo com o Batista Júnior, o Bolsonaro sabia que eles não tinham identificado nada. Agora eu pergunto aqui para o Batista Júnior. Você teve acesso ao material que seria usado pelo Bolsonaro para embasar legalmente o decreto estado de sítio? Você teve acesso a isso? Não, você não teve. Você não sabe de nada. Então, como você pode falar isso? Você não era parte do círculo de pessoas que era muito restrito, né, as pessoas que estavam ali tratando a respeito dessa investigação. Então, sabe? E tá lá, tudo que aparece lá, ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Ele não fazia parte da discussão. Então, assim, é um cara que claramente está tentando ficar bem na fita, né? Aí, pessoal, vou trazer aqui para vocês
uma matéria que, eu diria, na minha opinião, isso prova isso que eu acabei de falar, né? Que ele só está querendo livrar a cara dele. É o mesmo raciocínio do Freire Gomes. Vamos ver aí. A PF, o ex-chefe da Aeronáutica, contou ter entendido que haveria uma ordem que impediria a posse do novo governo eleito. Ele relatou ainda ter dito ao então ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, que não admitiria sequer receber o documento. Que documento é esse? A tal da minuta golpista, como a imprensa chama. Após isso, o ex-comandante da FAB disse ter saído da sala. E para piorar a situação, o cara ainda joga o Garnier na fogueira, né? O ex-comandante da Marinha. No depoimento, ele afirmou que o então comandante da Marinha, Almir Garnier, não expressou reação. Vejam bem, tá? De acordo com o próprio Batista Júnior, ele perguntou. Isso aí tem alguma coisa a ver? A mesma coisa do Freire Gomes, tá, pessoal? É a mesma reunião, inclusive ele diz também no depoimento que o entendimento do Freire Gomes foi o mesmo dele. Não quero ler o documento e deixou a sala, tá? Mas isso ele falando na primeira pessoa. Ele questionou se aquela reunião tinha alguma coisa a ver com uma possível tentativa de impedir que o governo eleito tomasse posse. Como eu falei aqui, pode mostrar o que quiser para mim. Eu não quero nem ver. Eu não quero nada a ver com isso. Não quero ter nada a ver com isso. Deixa as coisas acontecerem e acabou. Tô fora. E aí ele prova isso dizendo que não quis nem ler o documento. Aí eu pergunto para vocês, e deixou a sala, saiu corrido da sala, ainda deu uma de X9 para cima do Garnier. Eu pergunto para vocês, o cara, quando diz que não havia base jurídica, lança a mão, parece jornalista brasileiro, né, de fantasmas. Ele não diz quem foi que disse que não havia base jurídica. E ele próprio, incapaz, né, de formular o seu próprio entendimento, se recusa a ver o papel. Não quero ver, não quero nem olhar para isso. Me deixa quieto, eu quero seguir com a minha vida, recebendo meu saláriozinho, quero ter minha aposentadoria, não quero que nada atrapalhe a minha vida. A minha leitura é essa. Eu não sei se é a mesma leitura de vocês. Para mim, uma pessoa que não se interessa sequer em se inteirar do que está acontecendo e já diz logo que não quer saber, é uma pessoa que não busca a verdade. É uma pessoa fraca, covarde, vendida. Não que ele tenha se corrompido, né, mas vendido por quê? Porque está conformado com o conforto dele, carreira ali de brigadeiro, né, resto da vida, aposentadoria garantida, ele não quer mexer com isso. Não quer correr esse risco. Agora, a cereja do bolo, pessoal, é o que eu vou trazer para vocês aqui agora. Uma matéria de novembro de 2022. Vamos ler alguns trechos? Depois a gente volta aqui para concluir. Matéria da Veja, de 14 de novembro de 2022. Comandante da FAB curte mensagens com pedidos golpistas no Twitter. Veja os tweets curtidos pelo tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Comandante da FAB, o bolsonarista, ele era chamado de bolsonarista, Carlos de Almeida Batista Júnior, curtiu 5 mensagens direcionadas a ele no Twitter na quinta-feira passada, com pedidos de teor golpista às Forças Armadas. As curtidas foram reveladas nesta segunda-feira pela coluna do jornalista Guilherme Amado do portal Metrópolis. Vocês sabem que eu não confio no Amado, né, pessoal? Mas a curtida tá lá ou não tá. Então não tem que discutir nada aqui, não tem mérito a ser discutido. Uma das mensagens que ganharam um like de Batista Júnior foi enviada por um apoiador declarado do presidente Bolsonaro, que escreveu SOS Forças Armadas, expressão que sinaliza um pedido de socorro às Forças Armadas. Outras usuárias pediram SOS restabelecimento da lei e da ordem, e que as Forças Armadas salvem o Brasil. Mais uma mensagem: é inadmissível o que estão fazendo com o nosso país. E ali colocou, né, o nome do Batista Júnior, marcou o Batista Júnior. Vocês precisam estar ao lado do povo que tanto clama ajuda.
disse outra mensagem enviada ao chefe da FAB e curtida por ele. Então deixa eu ver se eu entendi aqui. O que a imprensa e a esquerda como um todo chama de golpe, vou fazer um resumão aqui, tá? Nada mais é do que o Bolsonaro discutindo com as pessoas que teriam competência, né, para dar prosseguimento a essa possibilidade, né, aplicação de artigos previstos na Constituição, garantia da lei e da ordem, ou estado de defesa, ou estado de sítio, que foi, no final, pelo menos de acordo com estes depoimentos, o instituto escolhido pelo Jair Bolsonaro para tentar ali corrigir o que ele enxergava, repetindo, de acordo com esses depoimentos, como uma fraude eleitoral. O detalhe aqui é o seguinte: estado de sítio precisa, né, previsão constitucional, existe a previsão constitucional, mas é necessária aprovação prévia do Congresso. Então não tem como você decretar um estado de sítio sem aprovação do Senado e da Câmara dos Deputados. Isso aí já enterra qualquer narrativa de golpe. Fechando, né, esse parênteses, essa é a narrativa que impera na imprensa e na esquerda. Pessoas estavam fazendo pedidos neste sentido para o Batista Júnior em 2022 no Twitter. E ele estava curtindo esses comentários. O que isso quer dizer, né? Eu não tenho a menor ideia do que se passava na cabeça do Batista Júnior. Ele que era chamado, como você viu, de bolsonarista. Eu não sei de onde tiraram esse negócio. Ele era bolsonarista. Então uma pessoa que, sei lá, vamos supor, eu vou falar por mim, tá? Não vamos nem supor. Se eu tô lá no meu perfil, no Twitter, e alguém escreve uma coisa que eu considero algo antidemocrático, né? Uma sugestão de ruptura institucional, um golpe que seja, eu não vou curtir aquilo. Óbvio que eu não vou curtir. Se alguém chega lá e pede, por exemplo, o Lula vai liberar o aborto, por exemplo, ou as drogas, vai publicar um decreto. Eu vou curtir um negócio desse? Claro que não. Eu só curto mensagem que, né, tenha a ver ali com o meu entendimento de determinado assunto. Ele estava curtindo essas mensagens. SOS Forças Armadas, salvem o país. Não é possível que estejam fazendo isso com o Brasil. Nos socorram. O Batista Júnior, like, joinha, coraçãozinho. Aí agora, ele chega e diz, não, olha só, Bolsonaro ficava preocupado, né, estressado quando alguém, ele não diz quem era, né, diz que não existe embasamento jurídico. O Bolsonaro sabia que o relatório das Forças Armadas não tinha nada, não tinha nenhum indicativo de fraude. Me pergunto assim, o que o Bolsonaro ia dizer para o Congresso Nacional na hora de pedir estado de sítio, autorização para estado de sítio? Ele ia dizer, não, eu só quero. Porra. E aí no final vocês viram, né, a atitude dele e do Freire Gomes. Quando a reunião foi marcada, sentaram na sala com o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e perguntaram para ele, isso tem alguma coisa a ver com impedir aí o novo governo de tomar posse? Rolou um silêncio e os dois falaram, se é alguma coisa nesse sentido, eu não quero ler esse papel, não quero nem saber o que está escrito aí, né? E os dois se levantaram e deixaram a sala. Como eu disse aqui, pessoal, eu cheguei à minha conclusão, né? Eu vou deixar em aberto. O que vocês acham do Batista Júnior? Vocês concordam comigo que ele está tentando tirar o corpo fora? Livrar a própria cara aí? De acusações que, na minha opinião, também não fazem sentido, mas não é o meu entendimento que impera. O que vocês acham? Eu acho que o Batista Júnior não só fez isso, como também é um tremendo de um covarde. E o que mais evidencia isso não é nem tudo que eu expus para vocês, é o fato dele ter entregado a cabeça do Garnier, que era o comandante da Marinha. Entregou a cabeça. Ele ainda disse assim, pessoal, o Garnier colocou as tropas à disposição do Bolsonaro.
os navios à disposição do Bolsonaro. É um cara que não tem honra. Eu me pergunto como pessoas como Freire Gomes, Batista Júnior, Tomás Ribeiro Paiva ascenderam a posição de generais, né, Freire Gomes e Paiva, e brigadeiro do ar, Batista Júnior. Decadência das Forças Armadas. Então tá tudo aí, tá, pessoal? O Bolsonaro está sendo acusado de golpe por tentar utilizar artigos previstos na Constituição Federal e consultando pessoas que participariam do processo. Quando não obteve, né, isso é o que está no depoimento, tá? Nos depoimentos. Quando não obteve, né, o aval dessas pessoas, que no caso do Freire Gomes e do Batista Júnior nem fizeram juízo de valor do que estava escrito, se recusaram a ler, né, simplesmente não quiseram se meter, ele, infelizmente, não vai dar para fazer nada. E aí, morreu o assunto. Se isso é golpe, eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Um forte abraço, a gente se vê por aí.